De volta aqui no programa Além da Notícia, falando sobre transtornos funcionais com essas duas especialistas que aqui estão. Carla, você é coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Atendimento aos Alunos com DEPAC do Centro de Apoio ao Surdo da Secretaria de Educação do DF. O que é este Centro de Apoio ao Surdo? Que eu imagino que em poucas unidades da federação, ou não sei se em mais alguma, além do DF, existe. O CAIS existe em vários estados brasileiros. Na verdade, ele é um projeto do MEC, né? Foi criado para atender aos surdos. O CAIS de Brasília já tem 10 anos, né? Na verdade, o nome é Centro de Capacitação e Formação de Profissionais da Área de Educação e Atendimento à Surdez. Aí, no dia a dia, a gente chama CAS. Ele foi criado há 10 anos atrás para atender aos surdos. Há 6 anos atrás, a Secretaria mandou o primeiro caso de distúrbio de áudio e comunicação, que foi o DEPAC. Então, a gente começou a atender o DEPAC. Não existia esse núcleo de atendimento ao DEPAC. Ele foi criado dentro da realidade que só existe em Brasília. Nos outros CAIs dos outros estados não existe, não atende aluno com DEPAC. É específico de Brasília, porque foi algo que aconteceu aqui. E a gente começou a atender esse aluno com distúrbio. Foi criado, então, o núcleo de atendimento ao aluno com DEPAC. Há 6 anos atrás, em 2007, né, foi criado esse núcleo. Isso quer dizer que para cada pai ou cada mãe que está se identificando ou identificando algo em seu filho, pode procurar isso no seu estado? Com certeza. Não, dentro do CAIS não. Só existe isso no CAIS de Brasília mesmo. Ah, sim. Aqui em Brasília. Mas a gente, quem não é de Brasília e quer manter em contato, pode entrar em contato com a associação, que a Mônica é presidente, ou pode entrar em contato com profissionais do CAIS. Mesmo online, né? Por e-mails, a gente passa toda a orientação para os pais, quem deve procurar, que tipo de atendimento ele tem que ter. Muitos pais escaneiam os exames dos filhos e mandam para a gente analisar, a gente olha o documento, olha os relatórios e a gente faz todo um encaminhamento mesmo pela internet, né? Isto quer dizer que alguém que agora está nos acompanhando, se mandar para vocês aqui, vocês vão prestar esta consultoria, este apoio? A associação já faz isso tranquilamente. Como a gente faz parte da parte técnica da associação, Isabela também, na consultoria técnica, a gente ajuda muito a associação nesse sentido, de dar essa assessoria para as famílias, não só de Brasília, como também de outros estados. E aqui em Brasília, os pais procuram o CAIS, né? A gente faz toda a orientação, a gente tem os hospitais aí públicos que fazem já esse exame, né, do processamento, a gente tem clínicas muito boas em Brasília que faz esse exame, então, mas os pais não sabem o que fazer e nem para onde ir. Vocês estão dando uma ótima notícia, né, para tanta gente, eu imagino. Então, quando os pais procuram a gente no CAIS, que hoje está dentro do Centro de Ensino Especial 1 de Brasília, na 912 Sul, a gente funciona no módulo 2. Essas famílias procuram a gente. Se a criança já tem o diagnóstico, que o CAIS não faz diagnóstico, a gente só faz intervenção. A gente coloca o nome da criança na lista para ser atendida no CAIS, né? E fazemos outros encaminhamentos. Se a família tem recurso, para que seja mais rápido esse processo de reabilitação, a gente encaminha para os atendimentos particulares, né? Porque o nosso é muito cheio. Hoje nós temos uma lista de espera de 185 alunos, né? Então, tem pai que fica 1 ano, 2 anos esperando o atendimento. Então, a gente faz outros encaminhamentos e os pais vão podendo ajudar o filho de uma forma mais rápida, né? Você falou crianças, mas só crianças ou pessoas já mais amadurecidas? Já, a gente atende um público de 6 por diante, a gente tem até atendimento a adultos que já estão na faculdade, que uma palestra nossa ouviu e falou, eu sou DEPAC, eu não sou, né? Nunca, mesmo descobrindo se DEPAC com 22 anos, no caso a gente tem um que a gente atende. Só repete para mim a sigla DEPAC, DEPAC, significa? Distúrbio do Processamento Auditivo Central. Ele não vai deixar de ser DEPAC, mas ele vai ganhar em qualidade de vida, né? Ele vai, poxa, eu tenho isso, então ele vai procurar uma fono, uma psicóloga, ele vai procurar ganhar em qualidade de vida, né? Então, quer dizer, não tem idade para fechar um diagnóstico. Ele só tem a ganhar sabendo o que ele tem e como lidar com isso no dia a dia. Então, a gente atende crianças, adolescentes, jovens e adultos com distúrbio do processamento auditivo. A Carla falou dessa dificuldade de conseguir o diagnóstico, o atendimento, o tratamento, tudo isso. Vocês sabem me dizer, Isabela, se no Congresso Nacional existem leis que visam favorecer o atendimento, o acolhimento a estas pessoas e até a facilidade de um diagnóstico, melhorias, benefícios para essas pessoas? Eu sou membro da Associação de Fono, né, como você colocou, e uma das lutas da nossa associação é a inserção do fonoaudiólogo dentro da Secretaria de Educação. Não existe isso hoje? Existe. Nós temos 5 fonoaudiólogos na Secretaria de Educação do DF, todas trabalhando com saúde vocal do professor.
né? Mas Porque peraí, é um então, outro problema. Peraí, mas não existe para, por exemplo, situações como esta? Não. Atenção, deputados e senadores, olha aí um filão para vocês elaborarem um projeto de lei e beneficiar milhões de pessoas. Porque o que a gente, como fonoaudiólogo, não entende é que nós temos um concurso, temos aprovados no concurso, de onde saiu essas novas 5 aquisições para a Secretaria de Educação para tratar de voz do professor, mas nesse mesmo concurso não foi chamado para esse tipo de atendimento. E aí o que você perguntou com relação ao Congresso, nós temos leis que já foram aprovadas, que estariam relacionadas à educação associada à questão de saúde, né? Então, os professores teriam treinamento com os profissionais de saúde para identificar determinadas alterações aquilo que você estava falando de formação do professor. Então, esse tipo de apoio seria dado pelos profissionais que fazem esses diagnósticos aos professores para tentar agilizar o encaminhamento para esse diagnóstico. O diagnóstico seria feito pela área de saúde, essa criança voltaria, ou adolescente, né, ou até adulto, voltaria para o setor, para a Secretaria de Educação, para o atendimento pedagógico e escolarização dessa pessoa, já com o apoio previsto, tanto a parte de reabilitação na saúde, como a parte de acompanhamento e adaptações pedagógicas necessárias dentro da Secretaria de Educação. Para que isso aconteça, nós temos que ter alguns profissionais específicos na Secretaria de Educação, não só professor, né? E nós temos psicólogos dentro das equipes, né? Psicopedagogos, que seriam os pedagogos com algum outro tipo de formação, mas o fonoaudiólogo, para esse tipo de trabalho relacionado a transtornos funcionais e dificuldades de aprendizagem, nós não temos no DF. A produção está aqui também dizendo que a Mônica, que falou agora há pouco, a mãe do o nome dele é difícil, Emanuel. Pois é, a Mônica disse que ela também atua junto ao Congresso Nacional aqui visando esses direitos. Vamos ouvir então a Mônica? Quando meu filho começou a ser atendido no CAS do Distrito Federal, eu achava que ele era a única criança que tinha aquele problema. E aos poucos eu fui descobrindo que todas as mães que ali se encontravam pensavam a mesma coisa. O processo de angústia da mãe e da família é enorme. E eu ia levar meu filho e precisava ficar aguardando o atendimento. E ali eu comecei a conhecer outras mães e comecei a ver que se a gente não se unisse, muitos e muitas mais crianças estariam sem amparo. E exatamente em cima disso eu comecei a promover encontros, conversar com essas mães e ver que faltava acolhimento, entendimento. E fiquei mais assustada quando eu percebi que a classe profissional, tanto da área da saúde quanto da área da educação, que ali era mais forte, precisava de uma maior clareza, de uma maior propagação desse distúrbio. No sentido federal, havia um projeto de lei o qual falava dos disléxicos e dos TDAHs. Entramos em contato então com a relatora, a Mara Gabrilli, e ela nos falou que não havia possibilidade de colocar o DEPAC, porque o projeto já estava muito adiantado, já estava acontecendo. Porém, quando ela realmente escutou a nossa fala, ela nos levou numa audiência pública e ali nós colocamos, com todos os nossos apoiadores, tanto na área da educação quanto na área da saúde, a importância do DEPAC. E aí sim, o DEPAC também foi abraçado pelo projeto de lei que foi aprovado esse ano. E aí sim, uma propagação nacional em favor dessas crianças. E quanto mais direitos assegurados para essas necessidades todas existentes, para essas situações excepcionais que existem, quanto mais justiça e mais dignidade para essas pessoas. Por exemplo, tomei conhecimento aqui o seguinte, olha, a gente já começa o ano com algumas notícias boas. Os deficientes, isso aconteceu na Câmara Legislativa em Brasília. Os deficientes visuais estão prestes a conquistar o direito de ter a privacidade e o sigilo bancário garantidos nos caixas eletrônicos. Foi aprovado um projeto de lei na Câmara Legislativa, que diz o seguinte: exige que as instituições bancárias que atuam no DF se adaptem às necessidades visuais de um deficiente visual com linguagem em braille e fones de ouvido. Quando eu li isso aqui, eu fiquei encantadíssimo, não é? Na área que vocês atuam, com os transtornos funcionais, há sempre necessidades ali e o Estado pode chegar e ali ocupar esse espaço que está vazio para atender e para tornar a vida
dessas pessoas que sofrem com esses transtornos e dos pais que lidam com isso, um pouquinho mais fácil, né, gente? O difícil, na verdade, que eu acho, assim, as leis, essa lei aprovada é um caminho, né? É um passo, na verdade, para se atingir o objetivo final, assim como essa lei, né, citada pela Mônica. Mas o difícil é a regulamentação e o fazer acontecer, né? Que é o complicado, para a gente ter pessoal para fazer tudo isso, a parte tecnológica para fazer tudo isso, né? Então depende também um pouco de vontade de fazer acontecer. Não só deixar lá escrito bonitinho, ó, a nossa parte a gente fez, mas também executar, né? Fazer aquilo acontecer como um diferencial mesmo para essa população que precisa. Né? Olha, vocês já me falaram aqui, mas eu queria só insistir mais um pouco. No caso aqui, a Carla, você é membro também da Associação de Pais e Alunos com a DEPAC, não é? A que assessoria vocês prestam? Além disso que vocês acabaram de falar aqui, de auxiliar com informações diversas, com o tratamento, o acolhimento, que outra assessoria técnica vocês prestam ali? Para a associação? Sim. A associação também faz seminários, palestras. A gente teve um grande evento, o DEPAC e a escola, então a gente participa como palestrante, como orientador aos pais, como apoio às famílias, apoio aos encaminhamentos, análise de diagnóstico, porque muitas vezes os médicos entregam o diagnóstico e não explica para a mãe o que é aquilo. Ela nem sabe o que é. Então, eles chegam para a gente e falam, professor, traduz isso aqui para mim que eu não estou entendendo. Então, a gente também faz esse trabalho de fazer o pai entender o que o filho tem, por que ele tem essas reações, por que não é uma doença, qual é a diferença, né, de ter uma doença, de ter um transtorno, de ter um distúrbio. Então, toda essa orientação a gente passa para os pais, né? Encaminhamento de profissionais, né, específicos para cada um dos casos. A gente estuda o caso, vê o diagnóstico, analisa tudo direitinho, vê a possibilidade dele de qual cidade que ele mora, porque o DF parece pequeno, mas não é, né? Então, a gente tem que, de acordo com aquela realidade daquela pessoa, a gente está encaminhando para algum lugar. Nós somos vistos agora no Brasil inteirinho, não é? Provavelmente por professores, diretores de escola, autoridades diversas. Se vocês também forem chamados para, por exemplo, dar palestras em outros estados, outras instituições, vocês também vão. A gente faz muito isso para a parte da surdez, né? A gente dá curso de formação, a gente já foi convidado pelo MEC, né? A gente vai mesmo como da secretaria representando o MEC nos outros estados. Agora, com relação ao distúrbio, a gente ainda não foi, mas a gente está aberto para isso também, a associação também está aberta para isso. E eu queria deixar também que acabei não colocando, existe a possibilidade também, o curso de fonoaudiologia tem uma clínica escola do Uniplan, tem uma clínica escola onde os alunos atendem sob supervisão dos professores. Isso aqui em Brasília? Em Águas Planalto. Claras. Universidade Planalto, é isso? Centro Universitário Planalto do Distrito Federal. Uhum. E funciona em Águas Claras, né? E por algum tempo nós não tivemos abertura de turmas de fono, então a clínica escola fechou por um momento e agora está reabrindo. Então, a partir do próximo semestre, a gente está fazendo exames auditivos básicos, né, que é para saber se ouve ou não, como que está o sistema auditivo, gratuitamente, e atendimentos na área fonoaudiológica também gratuitamente. Então, é uma clínica que pode servir de referência, porque seria o único lugar assim, que tem atendimento fonoaudiológico fora da Secretaria de Saúde que seja gratuito. Para concluir, uma resposta de 30 segundos, vou pedir a vocês agora, exercendo o poder de síntese de cada uma. Esses estudos quanto aos transtornos funcionais, eles têm entre 15 e 20 anos, são bem recentes, não é? Existe resistência por parte de pais quanto a entender isso, a acolher e aceitar o diagnóstico? Eu acho que mais do que resistência, existe a questão do alívio quando é diagnosticado. Então a notícia é boa. Eu acho, porque aí você sabe o que fazer. Hoje em dia a gente sabe o que fazer, né? A gente encaminha de forma adequada. Eu acho que tem a questão do processo todo, entrar em contato com a escola, entrar em contato com o profissional de saúde que está acompanhando aquela criança e tentar fazer com que ela né, saia daquela disfunção para uma funcionalidade normal para a vida, né? Eu acredito que seja uma boa notícia. Você compartilha do pensamento, Carla? E a partir do momento que ela tem, sabe, o que a criança tem, a gente pode entrar na escola e fazer as adequações. O que ele precisa dentro da escola para fazer uma avaliação, para corrigir uma avaliação? Que tipo de comportamento o professor tem que ter em sala de aula com esses alunos? Que tipo de conduta deve ter? Porque uma criança que tem dificuldade de aprendizagem, ela não precisa de castigo, ela precisa de ajuda.
né? Então, a gente trabalha essa consciência com os professores em sala de aula. Então, tendo o diagnóstico, a família fica aliviada. Agora eu sei como lidar com essa criança, com meu filho, né? Então, eu acho que eu concordo com a Isabela, que é uma sensação de alívio. E a ajuda vem mais rápida, né? Vem mais certeira. Foi um prazer recebê-las aqui. E a você de casa, um conteúdo exclusivo sobre este assunto você encontra também na nossa página na internet, além da notícia.net. Obrigado por terem vindo ao nosso programa. Obrigada. E a você de casa, muito obrigado por ter nos acompanhado. Até o próximo encontro na semana que vem, neste mesmo horário. Fique com Deus, boa noite, bom sono.